Estamos dando início a mais uma reunião no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, um Instituto de Estudos Avançados da Doutrina Espírita, recebendo mais uma vez o nosso querido irmão, companheiro, amigo, Vilmar Alves Pereira. Mas principalmente, mestre, nesta hora, nós te rogamos as bênçãos por sobre esta nossa atividade, por sobre o Instituto, por sobre todos nós, aqui referenciados em ambos os planos de existência, a esse teu projeto de luz. Abençoa por igual, nós te rogamos, Jesus, todos os nossos irmãos que estão atravessando duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente dirige. Nós te rogamos, Jesus, essas bênçãos e vibrações especiais por sobre a mente e o coração de nosso irmão que vem nos falar hoje, mais uma vez, sobre os seus profundos estudos que fazem dele uma referência nesta área. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, estamos então recebendo, como dissemos, o nosso irmão Vilmar Alves Pereira, que é trabalhador da Casa Espírita Nova Esperança, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado sênior em Educação Popular, é filósofo ambiental, educador popular, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso, professor do doutorado em Educação da Universidade Internacional Ibero-Americana, relativamente a México e Porto Rico. É editor executivo para a América Latina da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, coordenador adjunto da Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática, aqui no Brasil, é professor colaborador convidado do Ministério da Educação da Nicarágua, desde 2017, atuando na formação de professores na perspectiva da educação popular e ambiental. É palestrante em diversos países da América Latina e em Portugal. E é pesquisador com bolsa de produtividade nível 2 em educação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso conhecido CNPq Brasil. Vilmar Alves Pereira vem hoje nos falar sobre amazonizar e matogrossizar a educação, olhares decoloniais dos saberes ancestrais. Vilmar, obrigada mais uma vez para nos trazer esses recortes não só interessantes, mas importantes, modernos, para nós pensarmos a realidade, pensarmos a sociedade, pensarmos o homem, enfim. Nós te agradecemos e agora somos todos ouvidos. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento a Nádia e agradeço em especial a espiritualidade que nos dá a oportunidade de não fazermos coisas outras. Para a nossa compreensão da doutrina espírita, tudo que nós fazemos, como estamos desde já envoltos e embebidos na nossa verdadeira natureza, ou identificados na nossa verdadeira natureza, e há pouco escutava um palestrante da Federação Espírita, ele diz, não existe dois mundos. É o Jacob Strovão, existe um mundo, que é o mundo espiritual. Então, como estamos todos, né, encharcados nesse mundo, aquilo que nós fazemos, quer seja aonde for, tudo isso nos permite a compreensão de que estamos fazendo, participando do mesmo mundo, da mesma coisa.
Dessa forma, a gente não separa as tarefas. Há uma tarefa, que é a tarefa nossa nesse, nesse ponto, né, de partida, ainda mais perto da linha de partida do que da linha de chegada, e o pouquinho que a gente consegue fazer nesse movimento está associado a um compromisso que a gente tem assumido preteritamente, e que bom que a gente tem oportunidades, né, dizem que os oradores são os mais endividados, né? Que bom que a gente tem a oportunidade de, pelo trabalho, podermos estar exercendo o nosso compromisso com as nossas dívidas, mas também a alegria pela oportunidade que a gente tem de estar aqui acolá, né? Não mais. Houve um tempo que nós necessitávamos mais do templo e estarmos fazendo ali. Isso é muito importante porque o espaço, eu estou usando aqui metaforicamente a ideia de templo, né? Mas a casa espírita é o lugar de maior conforto possível e necessário até para o nosso refazimento das nossas energias. Mas, conforme a gente vai vendo a ciência espírita avançando, a gente vê que você é espírita em todos os lugares, em todos os espaços. E a gente está nesse espaço da academia, mas também com os pés fincados na comunidade, dizendo, ó, estamos fazendo a mesma coisa. Então é bom quando a gente vê um instituto como esse, que é o Instituto de Cultura Espírita, que acolhe essas conversas, acolhe esse debate, considerando a nossa necessidade da reflexão, do progresso, não mais como um ineditismo, porque a gente sabe que nada é inédito aí, mas como reconhecimento, como uma perspectiva de reconhecimento daquilo que sempre esteve aí. Hoje o convite é um tema que ainda para mim poderia dizer, enquanto terminologia, a decolonialidade, o matogrossizar e o amazonizar são terminologias mais recentes, mas enquanto experiências e o enquanto arcabouço teórico, epistemológico, científico, eh, se remete a um passado bem conhecido por todos. Então, a proposta, até provocativo esse título, talvez é também para mim tentar me entender. É um movimento que venho fazendo, né, de tentar pensar essa ideia do verbo, né, o matogrossizar, o amazonizar, como ação, no contexto de reconhecimento desses saberes decoloniais. Eu vou começar pelo terceiro, que é a questão da decolonialidade. Depois eu trago algumas miradas desse matogrossizar e desse decolonizar, desse amazonizar que a gente está vivenciando. E por que que eu vou começar pela questão da decolonialidade? Porque a partir do ano 2000, mais especificamente, começa a surgir essa terminologia e você, quer seja espírita ou não, homem ou mulheres de ciência ou não, você está ouvindo muito falar, você é educador, educadora que está nos acompanhando, nos mais diferentes campos do saber está aparecendo essa expressão da decolonialidade. Decolonialidade é uma terminologia que ela surge aqui no início dos anos 2000, né? Ela se apresenta num primeiro momento, quando se fala em decolonialidade, né? Vai nos reportar para a colonialidade, né? Mas ela se apresenta a expressão decolonialidade como um termo mais vinculado ao movimento teórico e político, e que tem assim, em resumo, o objetivo de fazer um enfrentamento a todas as práticas coloniais e também trazer a reflexão sobre o que foi o colonialismo. Uma das teses fundantes da decolonialidade está associada à compreensão de que as práticas, a cultura, o modo de ser do colonialismo, ele não terminou. Essa é uma das teses da decolonialidade. Quer dizer, existe decolonialidade em relação a algo que é colonial. E o que, que é o colonial? Todos os movimentos colonialistas do mundo, em especial nós aqui na América Latina, que vivenciamos bastante, nós vivenciamos práticas no nosso cotidiano. O movimento vem nos chamar a atenção de um paradigma, ou de um modelo, ou de um horizonte. Eu gosto de dizer, ó, a decolonialidade também é um horizonte, um modo de pensar e de agir,
que reconhece que temos muito em nós, mas muito em nós, das marcas do colonialismo ou das marcas da colonialidade. Um exemplo básico, assim, nós falamos toda hora que nós somos América Latina. Eu mesmo faço pesquisa sobre educação ambiental popular na América Latina. A própria expressão, quando você fala com uma, um integrante ou um indígena, uma indígena, eles vão dizer assim: "Ah, a América Latina já começa com a marca da colonização. Já é um termo que para eles já não serve, porque esse termo está vinculado ao Américo Vespúcio. E eles dizem é coisa de branco, é coisa de eurocêntrica. Então, eles não reconhecem isso, ou quando reconhece, reconhece isso como mais uma das marcas do que se chama de colonialidade. Em geral, a tese da colonialidade, eu estou falando uma questão teórica, mas depois vou traduzindo em exemplos. Da colonialidade, ela reconhece a colonialidade como expressões de poder. Não existe para quem trabalha com o pensamento decolonial, e aqui eu quero trabalhar alguns nomes assim que você que está nos acompanhando, mas eu quero ler mais sobre isso, né? Eu cito das grandes referências que é o Aníbal Quijano, né? Um grande pensador que escreve Buen Vivir e Decolonialidade. Ele trabalha a decolonialidade bem interessante, né? Ele é um dos clássicos da decolonialidade que escreve sobre a questão da decolonialidade no reconhecimento dos saberes do bem viver ou do bem viver, né? Uma grande referência é a Catarine Walsh, que é uma grande referência que trabalha a decolonialidade, inclusive trazendo para a pauta do gênero, entre outras pautas. Depois eu vou dizer por que que a pauta do gênero também é uma das pautas fortes do movimento decolonial. Tem o Edgar Lander, o Henrique Dúcio, que é uma referência, eu tive a oportunidade de estudar Henrique Dúcio, é um dos grandes autores da chamada filosofia da libertação. O Walter Mignolo também é uma referência nisso, mas nós temos um que vem sendo estudado, muitos, olha, esse já fazia decolonialidade, assim como muitos, antes de existir o termo. E no caso brasileiro é Paulo Freire, né? É considerado uma das vertentes do pensamento decolonial, porque o Paulo Freire, aí o que que o pensamento decolonial considera? Se existem, em tese, assim, estou tentando trabalhar isso, esses conceitos de uma forma bem simples. Se em tese nós vivenciamos, se no mundo prático nós vivenciamos os efeitos do colonialismo, os efeitos da colonialidade, essa colonialidade ela se manifesta de várias formas. Então o Aníbal Quijano vai dizer assim: olha, uma das marcas contundentes da colonialidade está associada à ideia de raça. Quando uma raça, né, no caso, aqui no nosso caso, eurocêntrica, ela considerou superior às outras, ali tem uma relação forte de colonialidade e, ao mesmo tempo, de exclusão e de diferença e de marginalidade. Então, existe uma das dimensões, um dos braços da colonialidade é uma colonialidade é, racial, né? A colonialidade também está marcada pelo patriarcalismo. Então, Aníbal Quijano e a Catarina Walsh vai falar muito forte dessa questão do machismo como uma das marcas. Existe uma cultura eurocêntrica na compreensão deles. Essa cultura tem marcas na forma de operar o processo de colonização e deixou legados para nós. Uma seria a questão do racismo, né? Uma raça que se considera superior às outras. Então, portanto, quando você vai ouvir falar de decolonialidade, você vai ver muito dos movimentos étnico-raciais buscando a reafirmação, mas não só a negação do colonialismo, depois eu trabalho mais sobre isso, mas outras formas, outros modos de existência. Porque a gente às vezes pega muito a ideia do decolonial. O decolonial é o efeito já da perspectiva de mudança, né? É o outro lugar. Mas é interessante entender o colonial ou a colonialidade por isso. Então, existe uma colonialidade que, segundo eles, foi imperada no movimento da modernidade ocidental, eurocêntrica,
que ela tem várias dimensões, e no movimento do colonialismo uma é essa dimensão política da colonialidade, que vai ter o desdobramento para a questão da raça, muito forte, né? Para a questão de gênero, muito forte. Então, eles vão dizer, aqui a gente está falando do homem, né? Por isso a questão do machismo, o homem eurocêntrico, europeu e branco. Eles vão trazer essa pauta. Existe uma colonialidade que é muito forte, além da raça e do gênero, e essa aí já são marcas fortes que geram marginalidade e desigualdade, que é a colonialidade do saber. E essa talvez, e aí a gente que é educador, essa é a que mexe talvez mais com a gente. Porque se há uma colonialidade do saber, o saber, como dizia o Bacon, né, o Francis Bacon, que o saber é poder. Na modernidade, segundo esse movimento decolonial, existe uma colonialidade do saber que se converte em poder e que acaba gerando o que é o termo que vocês, de repente, alguns ouviram, outros não, o chamado epistemicídio. O epistemicídio é a morte dos saberes autóctones, originários, tradicionais, populares, dos movimentos sociais, ou que hoje são considerados saberes subalternizados, negados, ou, no caso da colonialidade, invisibilizados. É interessante essa demarcação que eu estou fazendo nesse início, porque você tem que entender as raízes da colonialidade. É tão interessante que, do ponto de vista filosófico, nós que somos da filosofia, Nádia, eu tive um professor que trabalhava muito bem isso, ele era estudioso de Henrique Dussel. Esse professor foi uma grande referência aí no Brasil, chama-se Roque Zimmermann. E o Roque Zimmermann escreveu um livro, foi deputado depois, esteve sempre envolvido com movimentos sociais populares, sacerdote e atuante, muito ativo nos movimentos sociais populares. O professor Roque Zimmermann escreveu um livro baseado no pensamento do Henrique Dussel, que o Henrique Dussel trabalha, tem que ter uma filosofia da libertação. Então, movimentos decoloniais do pensamento latino-americano. Aníbal Quijano, que vai para a vertente do bom viver, ou o professor Henrique Dussel, que é um dos grandes filósofos, criou, né, ou vamos pegar o Paulo Freire antes, pegar a ideia da pedagogia da libertação, né, uma ideia de uma pedagogia da libertação frente à pedagogia do oprimido, né, todo o esforço de uma formação, de uma educação que nega o opressor, então o opressor é o colonialista, né, e que busca uma formação que, pelo processo de conscientização, olha para um horizonte de libertação. Então, Paulo Freire vai apontar para o horizonte de uma educação libertadora, emancipadora, mas para que isso aconteça tem que ser humanizadora. Porque todo o processo da educação, segundo Paulo Freire, deve nos humanizar. Se não nos humaniza, não é educação, é um adestramento. Então, é um processo de uma educação encharcada, envolvida, mas também uma educação que liberta, mas que parte depois, eu volto mais nesse raciocínio, dos saberes lá do mundo da vida, dos saberes que ele chama das primeiras leituras de mundo. É lá que está o primeiro saber. Então, temos o Paulo Freire olhando para isso, e temos o professor, o filósofo Henrique Dussel, que criou uma filosofia da libertação, que ele faz uma defesa dessa filosofia como teria que ser um pensamento latino-americano. O pensamento daqui para lá. Ele diz, vocês da filosofia, o campo das ciências humanas na América Latina começa sempre com os egípcios, depois vai para os pré-socráticos lá na Grécia, depois vai para os pensamentos grego ali, os primeiros pensadores, Platão e Aristóteles, vocês vão depois para a Idade Média, fica com Santo Agostinho, Tomás de Aquino, a patrística é aquele movimento assim dos grandes pensadores. Depois vocês pegam, seguindo o modelo eurocêntrico, né, e a formação jesuítica, vocês pegam e estudam, né, Rousseau, Pestalozzi, Comênios, e que são grandes pensadores. Há que se dizer, são grandes pensadores. Mas vocês ficam, chegam em Kant, depois vão lá para o pensamento materialista, ou chegam até Heidegger. Vocês fazem esse movimento, estudam o iluminismo, os movimentos e tal, mas são eurocêntricos. E aí, o professor Roque Zimmer, baseado no pensamento do Dussel, escreveu um livro chamado América Latina, o Não Ser. Então, ele pegou a ideia de ser,
Platão dizia, o ser é, o não ser não é. Uma ideia bem filosófica lá no pensamento de Platão. E ele pegou essa ideia de que o ser seria o pensamento eurocêntrico e o não ser seria a América Latina. E aí eles, América Latina, o não ser. Mas aí, no primeiro momento, pode dizer, tá aí mais um rebelde. Mas o segundo movimento da decolonialidade não é ficar só na negação. Não, dizer, olha, é no reconhecimento de que existe um poder aí desigual. O segundo movimento está em apontar alternativas de emancipação, alternativas de reconhecimento. Por exemplo, quando você diz que no pensamento latino-americano, se houve um processo de colonialidade do saber aqui, dos nossos saberes, então o movimento decolonial é pensar um pensamento latino-americano, reconhecer um pensamento latino-americano a partir dos saberes nossos. E aí você começa a ver uma série de coisas que sempre estiveram aí, e você começa a dizer que esses saberes nossos são potentes. Você começa a dizer que esses saberes autóctones, originários, são muito ricos, que esses saberes são altamente relevantes e que muitas pessoas não se orientam pelo nosso saber da matriz que chegou a constituir uma compreensão de ciência eurocêntrica, mas que se orientam a sua vida, a sua espiritualidade, orientam a sua cosmovivência, esse é o termo que a Conceição, que é uma decolonialista também, a Conceição Evaristo do movimento negro, diz, nós não separamos essa coisa. Para nós, no movimento, nós vivenciamos cosmovivências. As cosmovivências são as nossas experiências do nosso mundo, da nossa leitura primeira. E aí fica muito interessante, porque você vai ver o movimento da decolonialidade como um movimento, eles usam palavras como reinvenção, reconhecimento, visibilidade, né? Que de certa forma, tentando traduzir da forma, é você olhar para a potencialidade que sempre teve aí. Você olhar para o saber que sempre esteve aí. Então eu fiz essa contextualização, até de forma breve, para dizer o seguinte: quando nós falamos dessa colonialidade, da decolonialidade, nós estamos falando de reconhecimento, nós estamos falando da visibilidade, dos subalternizados, né, dos oprimidos. E aqui é interessante, eu passei muitos anos, e na pandemia eu me concentrei mais, né, no meu recolhimento, que não existe isolamento, naquela ideia que eu peguei ali. Na pandemia eu li de novo Paulo Freire. Então, o pensamento do Paulo Freire, alguns subvertem ele, o pensamento é altamente decolonial. E é também altamente esperançoso, porque você vai trabalhar a ideia de uma educação, de uma pedagogia humanizadora, de uma pedagogia libertadora. Então, você vai ver então os slogans, Paulo, educar para liberdade, educar para autonomia, educar para, e vem ali, né, os vários educar. E a gente até chegou a escrever, sem usar o termo decolonialidade, nós publicamos em 2020 um livro chamado Ontologia da Esperança. Reunimos os 15 especialistas no Brasil, né, porque a gente estava desesperançoso, né, estávamos naquela questão do quadro nacional, enfim, de outras coisas mais. Nós reunimos pessoas que trabalhavam com a questão de raça, trabalhavam com as camadas populares, que trabalhavam com a educação popular, com a educação ambiental, sob diferentes olhares. E nós dissemos assim: qual é que é a tua causa? E aí, depois que eles diziam qual é a causa, o que que você encontra de nicho de esperança? E fomos ler a obra Pedagogia da Esperança, que é um tratado que eu aconselho. Leia a Pedagogia da Esperança, porque ela diz assim que a esperança é uma condição ontológica do ser humano. Ou seja, faz parte do teu ser, da tua existência, da tua dimensão ser esperançoso. A desesperança é uma patologia. Então, quando você está desesperançoso, você adoeceu. Mas não é de você essa condição. É uma patologia. A tua condição existencial, a nossa condição existencial é sermos esperançosos. Então, a esperança nos move. Por isso que o Paulo Freire vai escrever lá que a esperança não era um cruzar de braços. A esperança era uma luta. Enquanto eu luto, eu espero. Enquanto eu espero, eu luto. Vou trazer aqui apenas um dos exemplos, já puxando depois para o Amazonizar e Mato Grossizar.
um dos exemplos de como Paulo Freire fazia esse movimento decolonial. Está lá no livro Pedagogia da Esperança, que um dia o Paulo Freire foi numa lavoura conversar com camponeses. Aí chegou lá, no meio da propriedade lá, gerou um problema, porque os camponeses não queriam falar com ele. Ah, a gente não quer falar. E por que você não quer falar? Ah, não. E ele começou a puxar a conversa, que ele apostava na pedagogia do diálogo, e o diálogo pressupõe o reconhecimento, né? O Freire diz que é escutando que nós aprendemos e não é falando, então tem toda uma importância você saber escutar. É muito mais do que ouvir. A escuta é mais do que ouvir. Ouvir é audição. Escuta e escuta atenta, pedagogicamente, é altamente potente. E aí ele começou, eles disseram, não, a gente quer que o senhor fale. O senhor é doutor, nós somos camponeses. O senhor sabe, nós não sabemos. Eu disse, não, não, isso não é verdade. Você sabe tanto quanto eu. Não, não, o senhor sabe. Mas então vou fazer uma aposta com vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês que vocês não sabem. E vocês fazem uma para mim que eu não sei. Já disseram que não sabe. Então ele fez uma pergunta para eles. O que é epistemologia? Eles disseram, viu? O senhor tem razão, a gente não sabe. O senhor que sabe, olha aí, nós não sabemos que troço é esse, que negócio é esse. E aí eles fizeram a primeira pergunta: o que é curva de nível? E o Paulo Freire não sabia. Eles começaram a fazer perguntas sobre as coisas que eles sabiam e, e o Paulo Freire começou a fazer perguntas que eles não sabiam. Chegaram em 10 a 10. Quando chegaram em 10 a 10, Paulo Freire disse: viu o que aconteceu hoje aqui? Vocês me perguntaram 10 coisas que eu não sei. E eu perguntei 10 coisas que vocês não sabem. E foi dali que surgiu aquela grande frase que os educadores adoram utilizar, é que não existe saberes nem mais nem menos. Existem saberes diferentes. Existem saberes diferentes. Então, a colonialidade, ou a decolonialidade, ela investe nesses saberes diferentes, investe nesses saberes subalternos, investe em perspectivas de reconhecimento, e por isso que é importante, e investe nessa escuta. Então, nós temos, inclusive, às vezes as pessoas usam um termo nas conferências, porque eu estou aqui para dar voz. Para nós, a gente não tem esse poder de dar voz para as pessoas. O olhar decolonial, você não dá voz para as pessoas. Você reconhece a voz que as pessoas têm. Porque dar voz é meio que messiânico. Eu vou lá e vou dar voz aos outros. Eu vou dar voz aos oprimidos. O olhar decolonial, os oprimidos sempre tiveram voz. Só não foram escutados. Né? O excluído sempre teve voz, só não foi escutado. Tanto é que a gente, quando começa a fazer essas escutas, começa a perceber esse movimento. Então, quando nós trazemos essa reflexão de repensar as práticas coloniais e de enfrentar, então, a todo o movimento, né, que busca fazer esse enfrentamento nas práticas, o movimento decolonial é muito fecundo. E aí eu trago, então, dois termos, né, nesse olhar decolonial. Um termo primeiro é o termo de amazonizar. Aí, mas que coisa é essa, amazonizar, né? Eu coloquei amazonizar e matogrossizar. Amazonizar não é um termo meu. Aliás, é um termo que, nesse momento, nós estamos organizando um dossiê com 30 artigos lindos. Eu tenho lido coisas maravilhosas por uma grande revista aí da Unesp, e nós estamos organizando 30 artigos, todos com o olhar. O nome do dossiê se chama Saberes Pantaneiros e Amazônicos. Amazonizar a educação pelo horizonte dos saberes pantaneiros e amazônicos. Com o objetivo de dizer, tem saber aí nesses rincões, tem saber aí nesses contextos, tem saber aí nesses milhares de quilômetros, tem saberes aí nessas selvas, tem saberes no nosso Pantanal que está gritando, secando, e na nossa Amazônia que está pedindo mais ar, mais água, fundamentalmente, e pedindo também a sobrevivência, porque a natureza dialoga conosco o tempo todo. Disso nós não temos dúvida. Mas aí eu quero então falar de onde vem esse conceito. Esse conceito do amazonizar, ele está associado a uma obra de os autores, né, Amazonizar a Educação, Pesquisa e Cultura.
é do Alberto Alan de Souza Cordeiro, um livro, né, que recém saiu, Adalberto Carvalho Ribeiro, Alexandre Adalberto Pereira, são os organizadores desse livro que foi lançado agora em 20 de março de 2024. E eles definem o conceito de amazonizar, tentando dizer, então, em linha geral, o amazonizar quer dizer assim, aqui existe um outro conjunto de saberes. Essa é a tese. Se é decolonial, o decolonial reconhece outro conjunto de saberes. Esse conjunto de saberes pode servir, não se coloca como verdade, né? Mas como convicção, como confiança, que a ideia de colocar como verdade eu acabaria com as outras possibilidades, né? Esse conjunto de saberes pode e deve servir de orientação para a gente ecologizar a educação, de orientação para que se desenvolva princípios educativos. É isso que eu venho fazendo na Amazônia, nesse momento, é pensar pedagogias da diversidade. Cunhar, nesse período que eu estou lá trabalhando, uma pedagogia da diversidade, que reconheça essas outridades, ou esse conjunto de alteridades. Outridades eu gosto porque daí trabalha as humanas e as não humanas, né? Esse conjunto de outridades que sempre existiram e que estão aí. E aí fica bem interessante. Então eu vou ler o conceito dos autores, né, respeitando a autoria, e peço licença. Eles dizem assim: amazonizar a educação representa estabelecer um diálogo intercultural, crítico, com distintas matrizes culturais, para então refletirmos sobre as práticas formativas que nos permitam qualificar-nos à luta política contra as estruturas opressoras e exploratórias vigentes. E aí, num outro momento do livro, eu gostei, até estou utilizando isso como uma citação, diz assim: amazonizar a educação representa acolher, aprender com esse conjunto de conhecimentos, ó, acolher, aprender com esse conjunto de conhecimentos desenvolvidos por esses povos e populações que produzem história, a cultura amazônica. Saberes que não podem mais ser ocultados. E dada a urgência dos nossos tempos, aí que é interessante do verbo, né? Dado a urgência de nossos tempos, precisam ser trazidos à baila e profundamente debatidos e aprendidos. Isso está na obra Amazonizar a Educação, do Cordeiro, Ribeiro e Pereira, que eles vão dizer isso serve como horizonte. Isso é tão interessante. Eles são lá do Pará. Eu estive no evento no ano passado, final do ano, um evento de educação ambiental em Belém do Pará, e eu vi pela primeira vez o nosso presidente do CNPq, né, e estava na mesa, e os professores, pesquisadores e lá, e os movimentos dizendo para a autoridade maior ali que a concepção de ciência que nós defendemos aqui pressupõe reconhecer a nossa diversidade cultural, a nossa biodiversidade, o nosso ethos, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ver. Isso é fantástico. Por que que é decolonial? Porque é dizer, isso não serve apenas para o contexto amazônico pantaneiro. Qual seja o lugar onde você esteja trabalhando, do teu lugar tem potencialidades que necessitam ser reconhecidas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho pensado isso em vários movimentos. Quando comecei a orientar nesse programa de pós-doutorado lá no Pantanal, um dos meus estudantes é um sacerdote de matriz africana. A espiritualidade sempre coloca para mim, nesses projetos, não é por acaso, né, parceiros ou alguém que dialogue com a questão da espiritualidade. Aí chegou para mim, eu quero estudar a lei 10.639, que é uma lei bem interessante, a lei do ensino afro-indígena na escola. Eu disse para ele, mas que legal. E comecei a problematizar, mas quem sabe você pensa, além disso, por que que você do lugar onde você vem, você não. E a educação é tão carente, nós tivemos, por exemplo, na educação, durante muito tempo, ensino religioso era a religião oficial, católica.
E não estou falando nada de contrariedade, estou dizendo havia um olhar mais colonial que trabalhava e chegou isso muito, né? Espírita quase não entra. Depois parou de trabalhar a educação religiosa como isso e está trabalhando mais valores, numa visão um pouco mais eclética, mais ecumênica, talvez numa perspectiva mais de diálogo intercultural, ou interreligioso, melhor dizendo. Mas eu disse para ele, você vivencia a tua crença, você trabalha isso, mas você também pode pensar que além de crença, o que você faz na relação com o teu sagrado, com o teu espaço, tem no seu lugar uma questão pedagógica. Como assim? Mas eu não vejo como pedagógico. Vamos conversar então. Então ele está escrevendo, porque eu tive numa outra ocasião, orientei uma estudante em nível de pós-doutorado que escreveu, trabalhou com seis lideranças de matriz africana e ela desenvolveu uma pedagogia ali, né, a partir dali. E então esse meu estudante está trabalhando, me orientando, o Ícaro, Alexandre, está trabalhando uma pedagogia dos terreiros. Está dizendo que o espaço dele, além de ser um espaço de acolhimento, é pedagógico, quando ele recebe as pessoas, quando ele acolhe as pessoas, todo o processo do rito, todo o processo tal, tem potencialidades pedagógicas. Então, ele está trabalhando nesse olhar do Mato Grossizar, do Amazonizar, o olhar formativo pedagógico que são. E se a gente for olhar também, o Centro Espírita é uma grande escola, né? Os espaços populares, os espaços de acesso, no caso dele, de saber ancestral popular, tanto é que toda vez que a gente chega nesses espaços, eles beijam, pedem licença e beijam a mão da gente. Eles saúdam a ancestralidade que está em cada um de nós. Eu aprendi com eles, quando faço uma conferência, eu peço licença para saudar a ancestralidade que está em cada um, cada uma. Porque graças à tua ancestralidade é que você chegou aqui, é que eu cheguei aqui. Então, a ancestralidade não está descolado nas culturas ancestrais africanas e nas culturas ancestrais indígenas e dos povos originários. Eles são muito vinculados, o sagrado também habita neles pelo o reconhecimento de que há uma ancestralidade que está em mim. Então ele está desenvolvendo esse movimento, né, de um estudo sobre aquilo que ele faz com um olhar educativo, deixando de trabalhar uma matriz rica, que é uma matriz a africana, dos saberes africanos ancestrais, apenas como folclore, como às vezes alguns espaços educativos fazem. Então você pega só numa data, você pega só numa situação, você pega só na vestimenta. Não. Então, pegando por esse olhar, o amazonizar olha para esse sujeito e diz: o que tem na tua prática, essa pergunta que eu tenho feito, no teus saberes, que pode servir como um princípio educativo, como um princípio pedagógico. Então, eu me lembro da minha estudante, quando defendeu o pós-doutorado dela, fez uma apresentação do relatório, que não tem defesa do pós-doutorado, ela chamou os seis entrevistandos dela, e eles participaram daquele momento, dizendo de que, olhando para o trabalho dela e dizendo, isso aí serve para, a gente gostaria de ensinar. Vou pegar um exemplo bem simples. Um dia, uma senhora do movimento negro disse para mim, professor, a nossa presença aqui nesse espaço acadêmico é como se aquele exemplo de alguém que chega e está querendo entrar numa porta e as pessoas não deixam entrar. Aí a gente coloca o pé na porta e fica uma frestinha. Nós somos esses que colocamos o pé na porta. O saber ancestral popular dizendo assim: a nossa resistência é permanente, deve ser vigilante o tempo inteiro para tentar estar nesses espaços. Mas aí eu cito para quem quer ver, mas eu gostaria de estudar, conhecer alguém que trabalha com esse pensamento decolonial no movimento, por exemplo, quilombola. Acesse aí pelo YouTube, busque as obras de Antônio Bispo. É um sábio, né? É um sábio. Ele desmistifica essas coisas assim que a gente vê só no ritualmente. Ele diz assim, entre tantas coisas sábias, né? Recém desencarnou, ele desencarnou recentemente do Antônio Bispo, um grande sábio. Sempre viveu no Quilombo,
sempre traduziu o quilombo. Ele dizia: vocês da academia, vocês vêm aqui, vocês fazem uma coisa engraçada, vocês pegam nosso modo de existência, vocês traduzem o nosso modo de existência numa terminologia e depois vêm querer vender palestra para nós. É o contrário, ele disse: o saber está aqui. E aí ele viu que havia muito preconceito com a palavra encruzilhada. E ele desenvolveu uma certa pedagogia da encruzilhada. E aí eles, vocês gostam da encruzilhada do grego, né? Que quando a gente fala na encruzilhada do Mediterrâneo foi que emergiu o saber ocidental. Lá os pré-socráticos tinham uma coisa diferente. Eles, mas vocês não gostam da nossa encruzilhada. Aí ele disse assim, ele tem uma frase muito sábia: somente quem já esteve numa encruzilhada é que aprendeu a fazer escolha. E ele trabalha a ideia da escolha do dia a dia, não como aquela visão ritualística, mas ele trabalha a encruzilhada como potencialidade do ser humano se encontra numa encruzilhada. E se for ver hoje, nosso contexto, nós estamos numa grande encruzilhada, né? Recentemente saiu os dados aqui do Pantanal, de que é possível que se continuar, né, nesse nível, que a gente não tenha o Pantanal nas próximas décadas. É assustador esse dado, porque está secando. Então a gente está numa grande encruzilhada e os dados recentemente saíram, outros dados do sistema Alarmes, que é um sistema de monitoramento ambiental, que demonstrou que 99% dos incêndios foram provocados, isso com sistema de geoprocessamento e satélite, foram provocados pela ação humana. Apenas 1% pelos raios. Então, nós estamos numa grande encruzilhada sobre a continuidade da espécie, da vida e a necessidade urgente de mudanças. Ainda nesse amazonizar e nesse mato-grossizar, a vida foi me trazendo assim algumas coisas muito especiais e são coisas recentes que estão acontecendo com esses contatos que nós estamos realizando para pensar esse movimento. Entre essas questões que vêm tem a questão de tive contato com uma indígena, né, uma indígena professora, com duas indígenas professoras. Tem a questão muito forte, a presença da mulher indígena como educadora. E as duas, né, a Saturnina e a Misma, me contaram, e que trabalham nas aldeias, né, que elas, quando tiveram que começar a dar a aula ou lecionar, não gosto muito do termo dar aula, é desenvolver práticas educativas, né, porque o dar parece uma coisa mais assistencialista, desenvolver práticas educativas, elas tiveram, não estavam preparadas, não estavam prontas para, que essa é uma grande questão. Foram questões circunstanciais, uma com formação básica apenas do ensino fundamental e a outra estava no ensino médio. Chegou para ela a necessidade de exercer a docência. Uma, exercer a docência com jovens adultos e a outra, exercer a docência com crianças. E por que eu quero trazer aqui o amazonizar, o decolonizar e matogrossizar? Elas contam, as duas, eu perguntei: por que vocês tiveram que. Então, por que da escola? Se vocês estavam. Muitas pessoas pensam, né? Por que a educação se eles já têm toda a questão cultural? Isso às vezes é para deixar mais na invisibilidade. Professor, a Saturnina me disse, eles estavam pegando as nossas terras. Chegavam aqui, contavam uma historinha e levavam as nossas terras. Então, para nós, a educação, a necessidade de aprender a ler, ela que é da cultura dos tiquetanos, que vem dos bolivianos ali, 80 quilômetros de Cáceres, onde está a Unimate. Para nós aprender a ler, era aprender a entender aquilo, para que ele não perdesse os nossos, não assinasse algo e não entregasse a nossa terra. Então, é muito mais do que aprender a ler, nesse caso, para uma situação de você conhecer as culturas do mundo. É para sobreviver. A educação, ela entra na sua sobrevivência, na manutenção da terra. Que se ele não tem a terra, ele não sobrevive. Então a educação aqui assume um papel lindo, que é também de resistência e que é também, como Paulo Freire diz lá
Está lá na introdução do livro Paulo Freire, quem escreve é o Hernani Maria Fiore. Ele diz que a educação deve nos ajudar a decodificar o mundo. O verdadeiro educador é quem contribui para que as pessoas possam, né? Não é que ele faça isso pelo estudante, ele desperta o mestre que está no estudante para que esse mestre que está em cada um de nós possa decodificar o mundo. Olha que coisa interessante. E esse decodificar, a Saturnina diz, olha, aí ela disse que não tinha o currículo, Nádia, e não tinha o projeto pedagógico. Mas uma coisa ela tinha certeza, ela deu uma olhada no livro que veio, o livro que veio, né? Aí pensa assim no olhar colonial ou colonialista. Pensa um livro para uma aldeia, uma comunidade indígena, que não diz nada lá. Eu vi que aquele livro não servia para nós. Falava de asfalto, falava de cinema, falava de várias coisas para as crianças, coisas que aqui a gente não tem, né? Eles têm, onde tem a energia é fraca, às vezes a gente está nas lives, cai a energia deles, assim, bem escasso dessas questões. E ainda que eles buscam pela dignidade, para ter isso com mais qualidade. Mas ela disse, então, para nós não fazia sentido. Então eu comecei e pensei assim, eu vou trabalhar a partir dos saberes dele. E ela nem conhecia Paulo Freire. Então ela começou a educar, no caso da Saturnina, os adultos da sua comunidade, alfabetizá-los, né? Que é a partir da sua leitura de mundo. Eu disse para ela, mas isso é Paulo Freire, nem conhecia, professor. Só conheci depois que fui fazer faculdade e hoje ela é mestra em educação e ela fala em educação indígena decolonial. É bonito de tu ver. Mas ela praticava os princípios da pedagogia freiriana sem conhecer Paulo Freire. É isso que a gente está falando do amazonizar a educação. E ela tinha certeza que precisava. Então ela começou a trabalhar com as ervas, com os chás, com os costumes, com as danças, com as cores, com a pintura, com a relação com o sagrado, que o sagrado para eles está na natureza o tempo inteiro, com a conexão, com o respeito, com a questão da ancestralidade. E é muito interessante. Então tu tem esse contato. Uma outra que eu tive contato recentemente, participei de uma banca, a mesma, professora indígena, ela trabalha com as crianças. E é muito interessante ver ela contando, né, o pai dela, né, o cacique Randon, e a conexão espiritual dela com o pai, o respeito dela, a chegada à escola. Aí foi o choque. Ela foi para uma escola não indígena. A escola não indígena, tudo era diferente. A professora diz, ela ficou com marcas da escola colonial. Um dia a professora chamou ela de, você, quando fica teimosa, você empaca como um burro. Tipo, você fica. E ela disse que aquilo marcou tanto ela, doeu tanto. Mas ela disse assim: pelos valores do meu pai, eu fui até o fim para poder mostrar o boletim para o meu pai. E aí, quando ela sai dessa primeira fase com essa professora, ela tem o contato com a escola do professor Samuel, que o professor Samuel era professor indígena. E aí, quem leu Infância em Walter Benjamin, a Infância em Berlim, o texto o Benjamin fala do que era para ele a escrivaninha da casa dele, onde ele se apaixonava. Na casa dele tinha o cheiro da maçã, tinha o perfume do café, o aroma do café, da mãe preparando o café para ele ir para a escola. Na casa dele, na escrivaninha, ele se sentia livre e fazia tudo. Mas quando ele vai e tem contato com a senhora de Fu, no texto Infância em Berlim, era terrível, porque até o pinguinho do i tinha que ser, a caligrafia era um lugar que na escola vetava a infância dele. Então, por isso, Infância em Berlim. Aí eu me lembrei, porque daí ela conta na aula dela com o professor indígena. Ali nós tínhamos, professor, a nossa cultura, a alegria. E ela disse que se formou educadora, depois teve, mais tarde, a mesma foi chamada para assumir também na aldeia, e ela disse, eu não tenho clareza pedagógica de como vou trabalhar, né? Hoje ela está fazendo mestrado, na época ela não tinha só ensino médio. Ela disse, mas uma coisa eu tenho, que eu não vou fazer como fizeram comigo. E ela desenvolve um processo pedagógico, educativo com a sua comunidade, e que ela vai ressignificando. Então é muito interessante, até é um assunto que vai vir mais para frente, mas ela está desenvolvendo um material pedagógico, vou mandar depois para ti, né, de quando ela terminar a tese dela, a dissertação dela,
que é um material didático lindo. Num primeiro momento, ela vai contar a história, a trajetória brevemente dela, mas vai trabalhar com as crianças os saberes da comunidade. E num terceiro momento, ela vai pensar, depois ela vai falar da exploração da Amazônia, vai levar as crianças nesse contato, vai ter um momento de problematização a partir da educação ambiental popular, e o terceiro momento ela vai pensar projetos de educação popular na perspectiva da sustentabilidade, com geração de renda, com sobrevivência para eles lá, mas tudo baseado no alimento sem agrotóxico, tudo baseado na perspectiva da sustentabilidade, que já faz parte da cultura deles. E ela mostra, ó, aqui tem, na vizinhança tem o agrotóxico, na vizinhança tem a cultura do soja, ali tem a exploração da madeira, tal, tal. Mas a nossa pedagogia aqui, a nossa sustentabilidade está sendo garantida nesses princípios outros. Estou dizendo isso para dizer que o matogrossizar, o amazonizar, está muito rico. Assim, brevemente eu vou apenas colocar alguns apontamentos nesse dossiê que vai sair. Quando sair, vou divulgar para a Nádia, para a gente estar compartilhando, né, com outros lugares. Ele começa, ele é um amazonizar que fala assim, que não dá para falar de uma Amazônia no singular, que a Amazônia é pluramente biodiversa e desde já são espaços formais. Então existem Amazônias, não existe a Amazônia, mas existem Amazônias. Eles vão falar, esse dossiê vai mostrar então a diversidade dessas Amazônias, né? Olha que diz um pensador aqui, vários pensadores, o pensador Aragon. A Amazônia tem, portanto, múltiplos significados, sem existir um conceito abrangente o suficiente para abarcar todos os significados. Isso é bem interessante, porque às vezes a mídia traduz como Amazônia. Eles não compreendem assim. Existem Amazônias. E aí, dentro desse Amazônias, né? Você pega, por exemplo, assim como não existe um Pantanal, existe a região pantaneira com câmbios, com mudanças diferentes entre um e outro. Então, nós temos ali muitas experiências de mulheres indígenas nesse dossiê que nós estamos organizando, e esse é o meu esforço do Amazonizar, do Mato Grossizar. Tem é, uso até de inteligência artificial para a melhoria das condições indígenas. É interessante esse diálogo de saberes, mas tem, por exemplo, como é a escola Chavante. Tem vertentes pedagógicas ricas no conjunto desse dossiê. Nós vamos concluir o dossiê com os saberes, uma entrevista com uma benzedeira. Tem sobre como é que são as professoras, se constituem mulheres professoras no Acre, no interior do Acre. Tem questões vinculadas à produção de material didático para a escola indígena, desde os indígenas, né? Aquela história desde nós, desde o protagonismo, desde o pertencimento. Tem a questão da presença feminina das mulheres nos cursos das mulheres indígenas no curso de licenciatura. Tem uma enormidade. Tem sobre a questão da economia solidária, outras formas de gestão na perspectiva dos saberes indígenas e tem, de certa forma, uma resistência à ideia dos ODS como política neoliberal que vai lá para eles. Mas aí tem assim, não, vamos pensar nos saberes a partir de outros modos de gestão. E aí você vê olhares muito, como é que eu posso dizer, desde já coletivos, desde já comunitários, desde já de partilhas. Então tem uma sabedoria aí, nesses modos de existências, que eles não, eles vão, de certa forma, na contrapartida do que o capitalismo trabalha, né? Que é a questão mais do individual, que é a questão da geração de renda, da disputa, da competitividade. Tanto é que quando chega a competitividade, ela atrapalha muitas vidas nos ambientes indígenas. Aqui mesmo, no sul do Rio Grande do Sul, na disputa eles tinham terras maravilhosas, a cultura caigangue, e os homens do agronegócio chegaram e conseguiram as terras arrendadas. Só que a metade da comunidade, um grande parte da comunidade, não queria arrendar as terras. Aí gerou desigualdade. Então teve uma ou outras das lideranças começaram a receber dinheiro, começaram a comprar
automóveis, caminhonetes, muito igual, reproduzindo a ideia do granjeiro, do fazendeiro, que é aquilo que o Paulo Freire diz: quando o oprimido não se liberta, o sonho dele é ser opressor. E aí gerou desigualdade, teve até mortes. Mortes, brigas na aldeia, por causa do quê? Da disputa financeira, da ideia de ceder ao canto da sereia do lucro. Isso gera desigualdade, inclusive mortes na comunidade, porque eles não são da competitividade. Eles não entendem nesse modelo. Eles são da coletividade. Aí tem umas coisas muito interessantes nessa amazonizar, nas culturas indígenas, que, por exemplo, você não vê criança chorando, você não vê criança separada. As crianças sempre estão no coletivo. Tem uma pedagogia da infância que eu estou provocando, né, mais tarde para que eles escrevam sobre isso, que é muito interessante. A roda está girando, o mate está girando, o tererê, as ervas ali, e as crianças estão brincando no meio da roda ali. É difícil ver uma criança chorando. Aí eu fiquei pensando isso versus o que Nádia estuda muito, que é a agenda infantil para as crianças. Você cria uma agenda paralela infantil, né? Fizeram estudos há uns anos atrás na USP, não me recordo o título aqui do artigo, que pegaram crianças de classe média e acompanharam 6 meses e mediram o tempo médio da conexão da criança com os pais. Isso não dava 10 minutos por dia. E esse tempo era para concessão. Lá não, as crianças na aldeia, as crianças estão sempre próximas, as crianças estão sempre juntas. E há todo um processo. Outra coisa que não existe, né, é a separação. Se você vai visitar a aldeia, a separação daquilo que você leva enquanto mantimento e a aldeia. Então, nós já estamos preparados sempre assim. Quando você pensa essa questão, tem que levar para a aldeia. Porque o cozinheiro da aldeia, ou a cozinheira da aldeia, cozinha para todo mundo. Então a gente já sabe de que estando lá, os mantimentos, os suprimentos que tu vai levar, não é a gente vai em 10. A gente está se organizando para esse trabalho no próximo ano. Esses 10 não vão levar comida só para 10. Vamos levar comida. Por quê? Como eles são coletivos, eles disseram: a gente quer saber quantos são. Ah, são 10. A gente vai construir uma casa para vocês. Eles vão construir a casa para os 10 para colocar. Então, quando você vai, você leva o mantimento para a comunidade, que vai ser comido, tudo é coletivo. E também acontece com as redes. Você vai lá e leva a rede para dormir, as redes tu deixa para a comunidade. Tem uma ideia de compartilhamento, porque quando eles vão pegar o peixe, é para todos. Então, essa coisa da separação, que a gente é muito, né, do olhar tal, é a forma de organização do sistema que nos colocou. Lá você tem tudo muito coletivo, mas também tem tudo muito da escuta do mais velho. Você tem tudo muito da questão de. Tem várias lições de moral para compreender o motivo. Uma das questões assim que a gente é muito colonizado, eu escrevi isso na Ecologia Cosmocena, é na questão do tempo. E aí a gente planeja um projeto para tantos dias. Aí alguém diz para mim, não, 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 não pode ser. O tempo deles é outro. Então eles vão pegar, agora vamos nesses 2 dias, não vamos tocar direto, vamos fazer isso. O nosso tempo, ele é todo fracionado. Mas não quer dizer que não se façam as coisas, mas você não pode prever naquela história do nosso cronograma, do dia 5 ao dia 10, isso vai estar tudo ok. Depende muito da condição ambiental, da condição espiritual, da condição local. Como, por exemplo, já tive colegas que foram para o trabalho de campo na aldeia e chegou lá, estava a festa deles. Não, a gente não trabalha. Vocês querem ficar aqui? Muito bem, são bem-vindos. Nós vamos participar da festa com a gente, no que é possível, que permite o rito. Mas nesse tempo aqui, então, você coloca, e a gente às vezes até perde aniversário de filhos, por causa das atividades de trabalho, a gente faz isso, faz aquilo, né? Não, ele coloca como pano de fundo o saber da comunidade. Isso é amazonizar, né? É reconhecer o saber ancestral, cultural, local, saber como pano de fundo aquele saber. Isso é tão interessante porque nos permite a você estar transitando a partir de um outro olhar. E isso pressupõe
da grande maioria de nós, que temos essa outra formação, é, uma atitude de redefinição, uma atitude de maior escuta. Então, por isso que é muito utilizado nas pesquisas com os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, povos do campo, no caso do Mato Grosso, temos a cultura morroquiana, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor que constrói a viola de coxo. A viola de coxo, ele não, ele não derruba a árvore. Interessante, ele vai no mato, ele conhece a árvore, que a árvore cai num período, e quando ela cai, antes dela secar, mas ela não tem que estar verde, ela tem que estar quase do meio para secar. Ele pega aquela madeira, ele traz, ele faz o artesanal, tudo. Eu tenho aqui em casa viola de coxo, que é algo altamente pantaneiro, que é patrimônio cultural, já reconhecido lá como patrimônio cultural. E aí, o que, que tem que ver a viola de coxo com o amazonizar e com o mato-grossizar? No caso que mais o mato-grossizar, as coisas estão juntas. A viola de coxo é utilizada para as rezas das festas do Cururu e Siriri, que eles cantavam, dançavam, visitavam as famílias, e tem toda uma dimensão. E um dia eu estava conversando sobre, vi na sala de aula uma imagem de uma viola de coxo, que coisa linda, o que que é isso? Aí um rapaz disse, minha mãe é professora disso, trabalha lá no... E aí outro disse assim, o meu pai é quem faz a viola de coxo aqui na cidade. E eu fiz um convite ousado, poderia trazer teu pai e tua mãe aqui, tinha passado uma aula inteira falando sobre educação popular. Eles foram lá em 1 hora, eles acabaram com a minha aula de um dia anterior. Ao contrário, eles deram a aula viva, falando da reza, do respeito aos saberes ancestrais, da importância. E levaram alegria para a turma. E foi tão interessante que quando eles começaram a tocar, todo mundo começou a dançar, que é uma dança muito linda do Siriri Cururu. Então, o que que eu estou tentando dizer? E aí tem uma estudante fazendo mestrado sobre a história do seu pai, sobre a questão do saber do cururu. Tem nos trabalhos, nós temos uma disciplina chamada Educação, Interculturalidade e Diversidade. Educação, Diversidade e Interculturalidade, que tem essa mirada. Nós temos professora indígena e temos, na região da Unimate, 35 línguas diferentes dos povos indígenas. Nós temos hoje na Amazônia em torno de 250 mil indígenas, na Amazônia Legal, que é muito pouco. Mas esse caldo cultural foi que contribuiu para que a universidade criasse uma faculdade, se chama FAIND, Faculdade Indígena. E na FAIND tem graduação indígena, mestrado indígena e também e mestrado indígena. E aí se formam mestres. Mas o que é interessante ver que esses professores que estão sendo formados na FAIND, eles trabalham nas escolas das suas comunidades pelos saberes. Então, é um reforço isso. Então, tem muito claro, por exemplo, assim, contribuições de que, dizia para mim Saturnino, chegou o material didático aqui. Hoje eu sou professora mestre. A gente decidiu não adotar esse material didático da secretaria, mas nós escrevemos para a secretaria e mandamos uma sugestão de um outro material didático que contemple os saberes ancestrais dos nossos povos originários. E material de excelente qualidade. Então, há um olhar acadêmico de dizer assim, aqui se produz um outro saber. Esse outro saber, e tem professores fazendo isso, serve para dispositivos para a política nacional, para outro livro didático, para outros modelos. Tem vários materiais produzindo assim. As dissertações desse programa de mestrado intercultural, todas geram um produto pedagógico, que é uma espécie de um livro didático para se trabalhar nas escolas. Então é muito interessante eu vou parando por aqui para dizer assim, uma oportunidade de não olhar o decolonial como retrocesso, ao contrário, né? Alguém diz, mas vai voltar. Olhar o decolonial como um processo de reconhecimento e de aprendizagem. É esse movimento que eu venho fazendo. Então, por isso, os meus estudos, o título do meu projeto por saberes ontoepistemológicos populares
no contexto da diversidade para uma pedagogia da diversidade do campo. Essa pedagogia da diversidade, eu não a tenho, mas nesses contatos a gente está fazendo os registros e dizendo. Então, sempre quando eu vou num lugar com os estudantes e no meu processo de movimento o que eu posso pegar da cultura do morroquiano, né, que serve de princípio pedagógico. Aí, esses dias um estudante me deu uma camiseta, né, a camiseta tinha um pilão. Eu não me lembrava mais do pilão. Pilão é um recipiente que você só. Ele disse, professor, aqui a gente faz a canjica. Nós fazemos o café lá na cultura marroquina. O que é o marroquiano? São comunidades que tem muito na região pantaneira, no pé do morro. Então, entre morro, tem a serra, no pé do morro tem o morroquiano que fica ali. Povos que vivem assim em profunda sintonia com a natureza, que têm a sua cultura de subsistência e que lutam muito para a visibilidade. Recentemente, alguns municípios começaram a reconhecê-los, mas é uma cultura tão rica, tão fecunda, tão autóctone. Então, dali sai isso, né? Então, tem uma região ali chamada Poconé, que tem. Tu ouve as pessoas, parece que ele está falando num outro idioma. Assim como tem vários debates que a gente tem discutido, e tem estudos, tem o doutor Alceu Zóia, que pesquisa sobre isso, a doutora indígena também, a doutora Valdinéia Alcântara, são meus colegas, eles pesquisam que, do ponto de vista pedagógico, você não pode alfabetizar alguém que não seja na sua própria língua. Então, qual é a primeira violência colonial? Alfabetizar o estudante, a estudante, num idioma que não é seu. Isso traz, se você não é alfabetizado no teu idioma, traz uma distorção para toda a trajetória desse sujeito. E isso também tem que ser reconhecido como um movimento decolonial e reconhecido também movimento colonial. Quando se alfabetizou num outro idioma, matou as raízes. É que nem árvore, diz o Leonardo Boff. Nós somos que nem árvores. Se você não corta as raízes, tronco murcho e as folhas secam. Eu vou ficando por aqui com a alegria e a gratidão pela oportunidade e abro um tempinho para a gente conversar também, Nádia, no sentido de dizer de que esses saberes têm uma conexão muito profunda com o divino. Respeito, pede permissão para a Mãe Natureza para cortar um galho de árvore, respeito à ancestralidade presente. Eles dizem o grande espírito. O grande espírito, o grande Senhor, o grande espírito, o grande espírito. Os cuiãs são muito interessantes, porque são sábios, que alguns considerados feiticeiros para alguns, são sábios, são os que cuidam da comunidade. O cuiã é muito respeitado, porque ele cuida da saúde física e espiritual. Então tem toda essa questão. E quando a gente foi lá para o Amazonizar, eu escutando uma curandeira e a gente estou lendo a entrevista da benzedeira, me lembrei muito da minha avó. Minha avó era benzedeira. Minha avó era médium, né? Hoje, olhando assim, a pessoa chegava lá, olha, dona Ana, eu vim, fazendeiros, eles chegavam lá, tem um gado nessa região que ele está com peste. Eu gostaria que a senhora benzesse. Minha avó tinha uma mediunidade muito forte, ela benzia a gente de dor de cabeça, de dor de dente, mudava a psicosfera, o benzimento dela com a arruda ali. E eles já tinham esses povos ancestrais já têm no seu DNA essa conexão mais íntima. Então nós somos, por exemplo, mais cindidos entre o profissional e o espiritual. Nós somos mais cindidos entre a função e a sociedade nos colocou nisso. Para eles não. São povos muito inteiros. Quando o convite para casa, né, tem gente que não te convida para casa, eles constroem a casa para você ficar na aldeia deles. Então, são povos mais inteiros, mais íntegros nesse sentido de enxergar o todo e altamente. Lá é assim, não é na primeira vez que você consegue a confiança, mas quando eles precisam, eles te sondam, sente que no olhar, não falam, te sondam. Quando se consegue a confiança, a gente vê isso lá para lá, você tem tudo. O acolhimento muito grande e são pessoas que estão contigo em todas daí. Daquela vez é uma coisa muito interessante. Eu tenho isso, né? Seguidamente, tenho amigos caigangues que passam-se anos. Dali a pouco,
param na frente de casa, eles vêm visitar. Vêm visitar. Eles não mudam isso. E são muito. Você manteve a conexão lá atrás e eles vão. Então, é bem interessante esse movimento. Eu quero agradecer a espiritualidade, agradecer a oportunidade. Eu quero te devolver, Nádia, para a gente dar uma conversadinha aí. Sei que tu hoje tá com um pouquinho de gripe, mas resistente sempre. Aliás, pensando na ideia das pedagogias, eu venho pensando assim, então, há uma pedagogia da resistência, então o princípio lá é da resistência, há uma pedagogia da valentia, para essa pedagogia da diversidade, há uma pedagogia da ancestralidade, há uma pedagogia do espiritual, né? Do saber ancestral espiritual, porque é espiritual mesmo, né? Lá não é a questão da conexão com religião, a gente percebe isso. Então, há vários indicativos que já estão nesse horizonte de cunharmos futuramente uma pedagogia da diversidade pela uma mirada assim mais onto-epistemológica. Por que onto? Onto por causa do ser, epistemológico por causa da ciência. Então, uma visão de uma ciência que acolha o ser na sua inteireza. Devolvo para você, minha amiga, com muita gratidão. Desculpe. Ô, Vilmar, a gratidão é nossa que nos SEB por você sempre trazer, desculpem, sempre trazer esses estudos aprofundados que desdobram horizontes renovados para nosso entendimento do ser, da sociedade e dos caminhos que o ser, sociedade/sociedade, precisam trilhar à luz de princípios cósmicos. E esses princípios cósmicos, nós sabemos, estão em toda parte, porque a criação é de Deus. Então, Deus não faria nenhuma divisão implantando ou infundindo seus princípios perfeitos, cósmicos, apenas em algumas partes para apenas alguns. Então, essa é uma questão que sua postura acadêmica e mento-espiritual sempre nos traz com muita precisão, inclusive isso não prejudica a precisão dos seus estudos como profissional da educação, uma pessoa da academia sem os ranços da academia, que é o que nós todos precisamos passar a viver. Mais ou menos você já sinalizou a primeira questão que eu iria propor a você, e a você que está nos ouvindo e acompanhando nesse estudo tão renovador, tão novo. Disso tudo que nós ouvimos, o que tem a ver com a reencarnação? É uma questão muito importante, porque nós poderemos considerar aqui a questão do progresso da humanidade, a questão, né, pensando assim, a gente, o processo de reencarnar está associado às nossas raízes, né, a nossa matriz. E a nossa matriz coletiva é a mesma. Todos simples e ignorantes, mas todos com um DNA espiritual. Somos espíritos que temos um corpo, e não o contrário. Quando a gente descobre que ora eu estou aqui, ora eu reencarno ali, ora eu venho num corpo, ora eu venho numa outra cultura, isso só vai mostrando a pluralidade cultural, nos demonstra também a nossa pluralidade espiritual, ainda que a matriz seja a mesma, sempre no progresso. Então, houve períodos históricos que o movimento colonizador ele procurou encobrir a essas diversidades. O espiritismo ele promove um rasgo, abrindo o campo e dizendo, né, eu lhe contei, quando eu fui na África, eu disse, meu Deus, eu já estive aqui. Eu nunca fui num lugar que eu me senti
tanto quanto estive em 2019, lá em Guiné-Bissau, lá no interior de uma ilha, e em Bubaque, que eu disse, nossa, eu já estive aqui. Porque você começa a conectar que a nossa questão cultural, a nossa matriz espiritual nos dá essas possibilidades. Então é tão interessante que você vê, né? Eu, por exemplo, eu tenho, hoje estou vestindo um corpo, hoje estou como negro nessa encarnação, mas eu tenho quase que certeza que numa outra, eu estive na Europa e estive na Itália. Foi a língua que eu aprendi mais fácil, que eu me encanto quando eu escutei. Imagine olhando para essa encarnação, um negro do movimento lá do interior de Santa Catarina, caboclo do interior de Santa Catarina. Quando eu vou estudar no seminário, o seminário era seminário italiano, quando o professor de aqui temos que aprender italiano, nossa, até hoje eu adoro, gosto muito de escutar as músicas, gosto muito da cultura. E como é que seria isso? Então, hoje você está aqui. Isso é muito interessante do ponto de vista da reencarnação. Amanhã você está lá. E é muito interessante também para a gente superar a ideia de primitivismo. O Rousseau já falou lá do bom selvagem. Não olhemos para as comunidades tradicionais como comunidades primitivas, com o olhar. Tem, como houve na matriz africana, né? A escrava Anastácia, por exemplo, que chegou no Brasil, trouxeram a escrava Anastácia em condições terríveis, mas em espírito ela era uma divindade, né? Estava com alta evolução, assim como a gente sabe, né, conhecendo hoje a matriz africana, né, a questão dos pretos velhos, tal, e das pretas velhas, que tinham o DNA da cura, que tinham lá. Então, é muito importante também do ponto de vista espiritual e cultural para rompermos com a nossa mitigação do olhar. O olhar espírita é cósmico, é expansivo, é pluridimensional. E aí você vai ver que hora você reencarna aqui, você reencarna ali. Mas o que é muito interessante é que você vê que tem conexões profundas. Você diz, nossa, mas isso aqui está lá na Gênesis. Essa coisa da inteireza do ser, essa coisa do envolvimento, essa coisa do, da psicosfera, né? Vou dar um exemplo. Em 2017, eu organizei um evento e, e aquele evento foi um evento que deu muito desgaste de físico, assim, para trabalhar, eram quase 800 pessoas, em toda uma equipe que a gente estava trabalhando junto naquela ocasião. E no final do dia as pessoas estavam muito cansadas. Então todo mundo querendo ir embora, coisa e tal. E tinha um cacique lá, um, que estava lá junto no movimento, ele disse, não, se o senhor me dá a permissão, chama esse povo aqui, era uma equipe de uns 15 ou 20 no mínimo que estavam trabalhando, que eu quero fazer um rapel, um negócio com eles lá, um ritual. E ele fez. E tinha ali no meio estudantes de história, materialistas ateus, tinha todos os tipos. Mas ele fez aquele rito que, primeiro, todos saíram bem, e, inclusive, esses professores, eu não sei, não acredito em nada nisso. Mas, tipo assim, ele cuidou da equipe. No outro dia eles voltaram inteiro. Olha que interessante. Para ele não interessava o lugar. Interessava que, vocês trabalharam bastante, então eu vou cuidar de vocês. E foi assim, para nós espíritos, aquele passe. Aquele material. Então, a espiritualidade, hoje com o olhar da reencarnação, ela está em tudo. Não está lá no Flammarion. Deus está em tudo, né? O Flammarion enxergou isso na poesia, mas a poesia do Flammarion, era uma poesia que os planetas, envolvia os planetas, envolvia o cosmos. Aí como é que alguém chega naquela compreensão? Você vai encontrar nessas comunidades pessoas tão conectadas, você, meu amigo espírita, você, espiritualista, vai encontrar pessoas tão conectadas que têm essa visão de conversar com as árvores, de conversar com a natureza. Olhando isso no nosso mundo sentido, mas será que a pessoa não está bem? Não, conversa porque está conectado com ela, com os animais, com tudo. É o Francisco de Assis do 1250.
Em tudo te vejo, meu Deus e Senhor, né? Dizia o onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. O Francisco via tudo conectado, assim como, né, essas pessoas veem. Então, a reencarnação, para mim sumarizar, ela nos dá a oportunidade de vestirmos horas, estarmos horas. E olha que bênção são essas oportunidades de olhar isso como, de certa forma, uma oportunidade de estar conectado mais. A gente é muito desconectado. O modelo desconecta muito, né? Aquilo que disse o cacique para mim, vocês são estranhos, né? Por causa das redes sociais. O cacique viu mais para mim. Vocês dão atenção para quem está perto, para quem está longe, com esse negócio das redes sociais, e esquece de quem está perto. Uma das coisas que mais a gente se faz nesse contato é conversar. Se desconecta mesmo, porque eles já são mais desconectados, mas são conectados com outras coisas. Tem com a natureza, com o divino, com o sagrado. Tanto é que persistem, percebem mais a questão da. Quando você está em sintonia com a natureza, você percebe mais a conexão dela e também quando ela está sofrendo, se sabe também. Mas, enfim, não sei se eu te respondi, mas eu vejo a reencarnação como oportunidade, como uma bênção que nos permite vislumbrar essas questões e essas experiências outras. Houve esse modelo, né, em que nós todos fomos forjados de uma certa forma, esse modelo ainda vigente, nós compartimentalizamos tudo, né? Então, e nós também cristalizamos em abordagens conceituais, por exemplo, o que você acabou de lembrar, que nós temos que superar a ideia do primitivismo. A doutrina espírita nos informa, inclusive através da reencarnação, que, como tudo é progresso, e a marcha do progresso é inevitável, porque é um princípio cósmico, nós sabemos que há espíritos, às vezes, de grande envergadura, que reencarnam junto a grupos, entre aspas, primitivos, para ajudá-los a evoluir em este ou aquele aspecto, ou em vários aspectos, né? Então, a reencarnação também, o Espiritismo, nos dá esta visão, esta mirada, como você diz, está andando tanto junto dos espanhóis, que você às vezes usa olhares como miradas, e é muito bonitinho mesmo. Mas então, essa questão de todos somos iguais, que criados simples e ignorantes, você já citou isso, e essa questão de somos todos iguais, em diferentes níveis evolutivos, porque também nós estamos, um e outro, não há duas pessoas exatamente no mesmo nível evolutivo, porque nós temos caminhadas diferentes. Então, nos desenvolvemos pelo uso da nossa liberdade, mais em um aspecto do que em outro. O outro companheiro está se desenvolvendo mais no outro aspecto do que neste que nós optamos por escolher. Então, essa é uma questão para nós deixarmos muito claro que esta visão é uma visão que encontra fundamento no Espiritismo e no Evangelho de Jesus. Nós estamos pensando e trabalhando nessa questão. Com relação à questão de somos todos iguais, nós ainda não tínhamos essa relação. Houve uma época em que, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui a UERJ, eu sou da Federal do Rio, mas a UERJ tem uma, no próprio organograma, tem um programa chamado de Estudos e Pesquisas das Religiões. Eu represento, me esforço para não fazer feio, representando o Espiritismo. E durante 10 anos, interrompemos por questões
de sobressaltos administrativos e políticos na universidade, interrompemos um ciclo, nós fizemos 10 congressos sobre espiritismo, de segunda a sexta, no horário de aulas, para os alunos poderem entrar e sair, os professores também, naturalmente que era fluido isso, porque, dependendo dos horários, os alunos e professores entravam e saíam, mas era justamente o nosso objetivo. Não íamos querer que todos suspendessem as aulas para nós, é evidente. Mas então eu fazia sempre um painel interreligioso ao final de cada congresso. E dependendo do tema do congresso, eu pensava uma questão de base e fazia ou oferecia essa pergunta aos representantes de todas as religiões que constituem o PROEPER, que é esse programa. Então, era absolutamente emocionante. Muitas pessoas chegavam até a chorar e algumas acabavam indo também. Não posso perder o painel dos congressos, porque então nós víamos a indígena Carolina Potiguara, a indígena com, não sei os nomes, hein, aquela pulseirinha no tornozelo e também o instrumento, ela estava lá junto com a representante da Umbanda, com o candomblessista, com o Hare Krishna, que é todo pintadinho, também tocava, com o católico, enfim. E a grande lição era que, no fundo, todos eles apresentavam uma concordância de base, de essência, no que cada uma daquelas religiões dizia a respeito daquilo. Só um exemplo, em agosto, nós sabemos que agosto é o mês de aniversário de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a obra aqui da codificação. E então o tema do congresso foi de Platão a Dante e Kardec. E então a questão era: qual é a visão da sua religião sobre o céu e o inferno? Foi absolutamente impressionante. Então, essa é uma questão muito, muito importante para nós vermos do ponto de vista de uma evidência de que somos todos iguais, de que há sempre uma coisa no sentido filosófico, né, a palavra, é uma coisa de essência de todos nós, que depois vão assumindo algumas colorações aqui e ali, mas o que é essência sempre permanece. Eu queria te perguntar, você que está tão ligado ao amazonizar, mato-grossizar, e o pampanizar, hein? Você que é aí do Rio Grande do Sul, e o pampanizar? Então, inclusive agora em dezembro vai ter um encontro que foi muito forte, né, essa questão da tragédia. A gente estava marcado para maio o Fórum Paulo Freire, que acontece todo ano, né, o Fórum Paulo Freire, que chama Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, que chama e conclama diversos segmentos e movimentos sociais para conversar sobre os saberes ancestrais, os saberes populares, os saberes do campo, os saberes da cidade, os saberes da formação, os saberes ecológicos. Então, vai acontecer agora, no início de dezembro, o fórum, num contexto, né, de um bioma pampa que sofreu nos últimos 3 anos seca, a gente vinha de seca, e que foi alagado e que tem uma capacidade de resiliência enorme, né? A gente tem visto semanalmente o sul comemorando algum retorno de alguma coisa. Semana passada foram algumas casas que foram entregues, teve uma região acho que foi Lajeado ou Estrela entregou várias casas, ainda que pequenas, mas buscando ter esse resgate mínimo da dignidade para as pessoas saírem. Teve pessoas que ficaram eh, quatro Em meses abrigos, em em abrigos, né? abrigos, voltarem para suas coisas. Mas
Agora está uma fase interessante porque voltou o sol no Rio Grande do Sul, né? Depois de tanto período de encharcamento. Então, a gente está vivendo, como tudo está conectado, a umidade ela estava se situando em cima do Rio Grande do Sul, não permitindo. Aí no Sudeste estava havendo um bloqueio e não chegava no Centro-Oeste. Então não havia o fluxo disso. O que estava acontecendo? Concomitantemente ao tempo que o Pantanal estava seco, o Centro-Oeste seco, o Sudeste seco, aqui grande umidade. Então, os extremos, né? Os extremos. Eu até vou fazer uma fala na semana que vem sobre a questão do meio ambiente urbano para um congresso de ciências ambientais, que eles estão há um olhar mais atento de pensar as cidades, de pensar os biomas. Eu estou trazendo esse exemplo da seca lá e da umidade aqui, porque tanto do ponto de vista ecológico e do ponto de vista espiritual, está tudo conectado. O excesso de água para nós aqui é a seca na outra região, né? Eu estava vendo a quantidade de, né, uma pesquisadora a Luciana Gatti, do INPE, ela dizendo assim que nós plantamos a seca. Mas como? Se planta a seca? Ela diz, ó, se planta a seca quando você derruba a árvore. E ela disse que ela teve essa compreensão quando ela foi conversar com um agropecuarista que dizia assim: não, tem árvore demais aí. Tem árvore demais, tem que criar o gado e plantar soja. E ela disse: mas a dificuldade da pessoa entender que a árvore retirada, a árvore desmatada, a árvore arrancada, a árvore derrubada é plantar a seca. Então, está tudo conectado. O sul trágico da umidade está conectado com a falta de água na Amazônia e chegando a índices que nunca tivemos tanto. Então, o Carlos Nobre, que é a nossa maior referência Maior. maior, ele dizia que esse despertar, ele coloca 2050. Ele disse, 2050 já foi demonstrado que será demonstrado se nós não mudarmos, que a ecologia ainda tem aquela expectativa, assim, se não mudarmos, será demonstrado que passou do ponto e que não terá retorno na capacidade de reorganização. Então, esse dado é bem forte, assim, do ponto de vista, mas como é trágico? Não, é também demonstrar que, enquanto continuar com essa racionalidade antropocena, com essa racionalidade de pensar que a natureza está a favor e não se dá conta dos efeitos, porque o mesmo produtor que investe no desmatamento, para o gado e para o plantio, ele se esquece de que amanhã ou depois ele vai precisar água para o plantio dele. Então, tem regiões assim que tu conversa com as pessoas 150 dias sem uma gota de água. Então, nós plantamos a seca. E o sul viveu secas muito fortes na região, principalmente do soja, nas regiões e tal. E agora está vivendo esse processo de abundância de água, né? A gente não quer esses extremos, enquanto olhar de ambientalista. A gente quer o equilíbrio. E para que ocorra o equilíbrio, precisam muitas coisas. Então, as pessoas dizem, ah, mas antigamente isso não acontecia. Está tudo conectado. A fumaça que veio de lá chegou em Porto Alegre, chegou aqui, aí começou chuvas e tal. Está tudo conectado, é tudo sistêmico. Está lá o Capra, está lá a obra ao ponto de mutação, está lá as verdades inconvenientes que diziam, e que a gente está confirmando, que no horizonte cosmoceno, a dor de um é a dor da humanidade. A falta de ar para um é falta de ar. O excesso para um vai ser a falta para o outro. E assim são. Então, o despertar de uma consciência ecológica não se trata de um conteúdo de disciplinas. Não se trata de questão de currículo. Se trata de um modo de existência. Nós tivemos a pandemia, nos chamou a atenção para isso. Agora a gente está vivendo esse extremo aqui. E não é aqui, é no mundo. Então, recentemente saiu um artigo do professor Leonardo Boff sobre a era Pirocene,
estamos no piroceno, né? Piro é fogo, seno é a era. Então, estamos na era do piroceno. Então, é importante, enquanto consciência de ser que você seja, independente de crença, independente a consciência ecológica, ela é uma reivindicação íntima nossa, todas, mas é uma reivindicação urgente. Então, nesse sentido, é muito importante pensar, estar atento para essas questões. Falar em questões, você ainda há pouco citou o Poverello de Assisi, Francesco. Hoje é dia de Francisco, 4 de outubro, e Francisco é uma referência do holismo, não? Sim. É uma referência do holismo que está evidentemente aqui presente em toda essa sua fala rica sobre a inclusão, somos todos iguais e etc. e tal. Só para fazer esta observação e mandarmos e recebermos uma vibração de Francisco, da singeleza, da simplicidade, do amor de Francisco. Quero retomar, vou tomar só mais uns minutinhos seus para voltar a uma questão que você trouxe, que é muito importante, que você falou na encruzilhada. Nós estamos numa encruzilhada cultural, ecológica e, evidentemente, nós estamos numa encruzilhada cósmica. Há relatos de entidades luminosas de outras esferas siderais que oram por nós, humanidade terrena, para que aqui nós possamos fazer a escolha certa. Você acabou de citar o Nobre, e parece que está custando para nós, tomar essa decisão nesta encruzilhada. Nós devemos estar atentos, porque já estamos perdendo o ritmo, não só o ritmo da história, mas o ritmo da nossa própria evolução, porque estamos fazendo opções de estagnação em vez de opções de progresso a partir da mudança das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Então, essa questão da encruzilhada é uma questão muito importante que você nos trouxe também. Então, eu no domingo tive uma oportunidade de ir com a minha família no aniversário de 25 anos de uma casa Bezerra de Menezes. E eu tenho falado muito sobre psicosfera Já e falou aqui também já conosco. falei aqui também, e eu fiz essa fala fazendo a aproximação com a obra Nas Fronteiras de uma Nova Era, da Sueli, mas envolvendo o conjunto das obras do Divaldo. E Sueli ali, Caldas Schubert, para quem está nos ouvindo e pode eventualmente não conhecer a nossa grande companheira. e ali a Sueli Caldas Schubert, ela é excelente, porque ela apresenta o relato de uma das visitas recebidas, que foi Órion, num encontro que estavam discutindo o futuro da Terra. E o Órion é da galáxia de Touro, e é um espírito de outra esfera. E aí o Orion veio e, entre tantas mensagens, ele vai reforçar aquilo que já está lá na obra do André Luiz, de que a Terra está, primeiro, como diz o Cícero Teixeira, da obra Psicosfera, Cícero Marcos Teixeira, que nós estamos mobilizando, a tendência é, nesse processo de evolução, se mobilizará energias mais suaves, a energia e matérias mais suaves. Então, ele fala de uma energia psi e matéria psi, que são mais fluidas. O Orion veio reforçar isso. E reforçando a tese de que a Terra está num movimento de preparo de uma nova genética espiritual. O novo está tendo a nova formação de uma humanidade na Terra com nova genética espiritual, que é para isso que a Terra está. Mas aí você fica olhando, mas como isso? Se eu estou vendo queimadas, se eu estou vendo toda aquela questão de desastres. E aí ele vai dizer lá também da vinda de só no Brasil, né, o número de
de pessoas que vão reencarnar dentro desse projeto. E tem uma coisa muito interessante ali que vai reforçar, e que Joana vai dizer também no livro Liberta-te do Mal, né, quando ela fala das catástrofes. Ali, a Joana vai dizer que não há transformação sem destruição, que a destruição está fazendo parte desse movimento, inclusive acelerando. E tem algo fantástico que o Orion vai dizer lá no final: vocês não estão desamparados. Aquilo que se olha pelo olhar material e se acha que é o fim, com aquela visão, né, para quem gosta de fazer aquela defesa, né, apocalíptica de fim, não de esperança, né, é onde está acontecendo a transformação. Então, façamos a nossa parte enquanto é tempo, aproveitemos enquanto é tempo. É tão importante saber isso, de que nós não estamos desamparados. É tão importante ter essa consciência de que ele continua, né, sob o controle, né, e ele, a gente está falando de Jesus, está no controle dessa nau. É tão importante saber de que não existe acaso, existe amor, existe misericórdia, existe cuidado, existe proteção, existe conexões mais amplas. Por que que é importante? Eurípides Balsanufo diz muito claro: os espíritas não podem ser aqueles que engrossem as fileiras do pessimismo. Nós, e aí eu vou mandar para você, Nádia, não sei se eu já não te mandei, esse livro Ontologia da Esperança, porque a Ontologia da Esperança é justamente a ideia de que a esperança é um contínuo movimento. Não existe aquela esperança lírica de ficar esperando, como Paulo Freire dizia. A esperança é movimento. É uma esperança que a gente acredita que é militante, que nos coloca nesse. De certa forma, também um convite a façamos a nossa parte. Aqueles que e aquelas que estiverem nesse movimento de fazer a nossa parte, sem dúvida alguma, desde já estão contribuindo. São inúmeras pessoas que fazem isso, da forma mais singela possível. Façamos a nossa parte aonde estivermos a linha de frente como oportunidade sempre de trabalho. E por isso que eu te agradeço uma vez mais pela oportunidade, que para nós é a oportunidade primeira na nossa agenda. As outras questões são decorrências. Te agradeço uma vez mais e te devolvo a palavra para a gente encerrarmos. Isso. Só para ilustrar aqui para para as pessoas que estão nos acompanhando, e que só depois que nós subirmos o vídeo para o YouTube, elas vão ter que esperar, se não anotaram o nome do livro da nossa Sueli Caldas Schubert, em que ela relata essa aparição, essa manifestação gloriosa do Orion. Isso, Nas Fronteiras de uma Nova Era. Sueli Caldas Isso. Schubert é o nome da obra e o nome da autora. Isso. Nossa grande autora, não só desta, mas de tantas obras importantes para nós na doutrina espírita. E finalizando, naturalmente, mas ainda temos outro encontro neste semestre, mas finalizando este, a sua Ontologia da Esperança, porque, como você citou, um Barçanufo, não podemos engrossar as fileiras do pessimismo, como aprendizes de espiritismo e de espíritas que somos todos, ou pelo menos eu me incluo aí, e nessa Ontologia da Esperança, que é uma marca, uma vibração, uma energia no psiquismo profundo do ser. Nós aqui do ICEB agradecemos muito, mais uma vez, a você, Vilmar Alves Pereira, por nos trazer essas questões com a profundidade, a clareza, o empenho e a paixão, esse pathos, com esse empenho com que você traz, o que evidentemente multiplica ainda o valor da sua exposição, sempre aqui no ICEB. O ICEB estará sempre aberto a você, as suas exposições e a sua presença. Nós agradecemos muito, Vilmar. Gratidão. E ao te agradecermos, mestre, nesta hora, pela bênção que tivemos e temos tido, e certamente
vamos continuar a ter nesses encontros festivos do ponto de vista espiritual e evolutivo para todos nós, em ambos os planos de existência. Tudo isso, Jesus, patrocinado pelo teu amor, sob o olhar de nosso Pai. Mas, sobretudo, Jesus, ao te agradecermos, ainda te rogamos, multiplica os recursos em torno de nossos mentores queridos, que nunca nos faltam em teu nome, para nos orientar e sustentar. Abençoa toda a humanidade no planeta que tão amorosamente diriges e que atravessa em muitos quadrantes as duras provas e expiações, aliás, anunciadas pelo teu coração, Mestre querido. Guarda esses nossos irmãos, guarda-nos a todos, e aqui no ICEB, guarda-nos também, fortalece-nos e abençoa os nossos esforços para a continuidade do Instituto. Fica conosco, pois, e nós agradecemos por igual a Maria, aos nossos anjos da guarda e a todos os nossos mentores, sob a tua proteção, Jesus amado. Que assim seja.